Vamos lá. Bom, eu tive várias confusões no meio do caminho. Porque um detalhe que é importante falar. Os marcos da vontade de Deus na nossa vida estão na nossa história de vida. Então, eu olhava para a minha história de vida e eu via o celibato e o matrimônio. Loucura, né? Da cabeça da pessoa. Gente, uma hora eu olhava e falava, não, eu acho que isso aqui significa celibato. Aí passava mais um tempo, eu olhava de novo, não, mas teve isso daqui também que eu acho que é matrimônio. E eu fiquei nisso daí um tempinho, viu, nessa confusão. E, óbvio, minhas formadoras tiveram um papel muito importante nesse caminho de discernimento, para me ajudar a escutar e a discernir a vontade de Deus, olhando também para a minha história de vida, né? A perceber e a discernir os marcos, do que se tratava, os marcos de Deus na minha história, né? E aí, eu achei muito interessante a pedagogia de Deus comigo, para eu perceber qual era o meu estado de vida. Porque o estado de vida diz respeito à maneira que Deus quer que eu o ame e o sirva. Não é só para eu ser linda na vida, né? Não é só para eu tenho meu estado de vida definido, Brasil. Você que não tem, problema seu. Né? Não é para isso, né? Mas o estado de vida é para a forma que Deus quer que eu o ame e o sirva, né? E ame e sirva a igreja e a humanidade. E eu pude fazer essa experiência de ir percebendo esses marcos de Deus na minha vida e o chamado dele para mim por meio do serviço, né? Mais precisamente no serviço na época no Missionário Shalom, cuidando da agenda, e por causa disso eu me aproximei do Breno, né? Foi por meio do serviço, e é por meio do serviço, né? Teve uma vez que eu escutei essa frase do Frei Hans, né, que é um dos fundadores da Fazenda da Esperança, e um jovem perguntou para ele, Frei Hans, como fazer para descobrir minha vocação? Como fazer para descobrir meu estado de vida, meu chamado? Eu nunca me esqueci dessa resposta dele, simples, curta e objetiva. Meu filho, reze e ame, e você vai descobrir. E isso também ficou gravado no meu coração, né? E nesse movimento de oração, né, de escuta primeira que se dá na oração, e de serviço, eu fui discernindo o meu estado de vida. E uma coisa, e foi engraçado que eu tive realmente muitas confusões, interiores e exteriores, porque muita gente me falava, Débora, você tem uma cara de celibatária. Ai, gente, isso é horrível. Quem vê isso é horrível. Que não vê vocação, né? Irmãos, por favor, não faça isso com as pessoas. Não faça. Você tem cara de celibato, você tem cara de comunidade de aliança, você tem cara de comunidade de vida, você não tem cara. É Deus que sabe, é o seu interior. Tá bom? Exatamente. Exatamente. Porque ninguém sabe do estado de vida de seu ninguém. A não ser quando ele está concretizado. Né? Se você realmente sente que seu irmão é alguma coisa, guarde no seu coração e reze. Exato. Reze. Aí, depois que ele fechou, você fala, sabia. No meio do caminho, se você quiser ajudar a pessoa, aí você dá uma moção, exato, uma palavra. Né? Ou então você chega para conversar, olha... Não diga nem sobre o que você estava rezando, só fala, eu estava rezando por você, Deus me deu essa palavra aqui, Deus me disse isso daqui. Pronto. Exato. Pronto. Exato. E muita gente, né? Débora, você tem uma cara de celibatária. Débora, você reza como um celibatário. Oxente. Várias pessoas me disseram isso. Isso, óbvio, ajudou a confusão aqui, né? A mangueira e a salgueira aqui dentro. Mangueira. E aí, um sonho que eu tive que São João Paulo II, eu já disse isso, né, no meu perfil no Instagram, eu acho que tem um IGTV eu falando sobre isso. Eu já falei isso respondendo uma caixinha de perguntas lá, mas eu tive um sonho
com São João Paulo II, que eu nunca vou esquecer na minha vida. No meio dessa confusão, eu já tinha um norte com relação ao estado de vida, porque Deus tinha deixado muito claro que queria que eu experimentasse da providência dele com relação a isso, né? Nessa época, eu só tinha sido a primeira vez, eu acho que eu tinha visto o Breno, oi, tudo bom? E nada mais. Ele não passava na minha cabeça, porque não era meu amigo, e não fazia parte da minha convivência, né? Das pessoas com as quais eu convivi. Então, ele não estava na jogada, né? Para Deus já estava, né? Mas né, na providência Deus lá de Deus de cima, já estava. bobinha. Tô vendo, viu, Sabe de querida? nada. E Deus tinha deixado claro isso num dos retiros pessoais que eu fiz, que ele queria que eu provasse da providência dele nesse sentido. E depois eu tive esse sonho. E no sonho, vou dizer aqui, embora eu já tenha dito, mas muita gente talvez não saiba. Nesse sonho, nós estávamos numa lanchonete. Era sonho mesmo, viu, gente? Que nós estávamos numa lanchonete. Bento XVI chegava e fazia um pedido. Maravilhoso. Maravilhoso. E quem estava servindo na lanchonete era João Paulo II, viu, gente? Gente, um jovem na lanchonete Shalom. Exato, tipo Figura isso. essa, Brasil. Eu não sei que lanchonete era essa, eu não identifiquei. Não consigo identificar, mas estava numa lanchonete. Aí Bento XVI fez um pedido, São João Paulo II foi levar o pedido dele. Era o garçom da lanchonete. Gente, o clickbait desse trecho vai ser São João Paulo II, quando São João Paulo II era garçom. No meu sonho. Aí eu ficava assim no sonho, tipo, gente, o que está acontecendo aqui? Bento XVI. Aqui na lanchonete, e São João Paulo II servindo na lanchonete. Oi, Brasil, tudo bom? Eu fiquei meio assim, impressionada. E eu fiquei de um jeito que chamou a atenção de São João Paulo II. E ele veio na minha direção, né? Aí ele chegou, colocou a mão no meu ombro e me disse: minha filha, muita gente quer que você abrace o amor de Deus para sua vida, mas não tenha medo, porque a família também é vontade de Deus. E foi embora. Gente! Foi nesse modelo aí, esse sonho. Gente, e não, depois... não é mística, não é mais que mística. Meu Deus do céu. E depois disso, eu o tomei como meu padrinho, como meu amigo, né? Eu sempre recorro a São João Paulo II e na época eu recorri muito a ele nesse caminho de discernimento do estado de vida e para ele me ajudar a perceber o chamado de Deus à família, né? E o que estava acontecendo dentro de mim que eu não conseguia e que em alguns momentos eu rejeitei essa vontade de Deus, né? E ele foi me ajudando muito, foi se fazendo muito presente. E uma outra pessoa que foi muito presente na minha vida foi meus dois padrinhos, Santa Teresinha. De que maneira ela apareceu também, né? Eu achei interessante porque, se eu não me engano, no livro... Ou é no livro Belo é o Amor Humano, ou é no Fio de Ouro, que a Amy recomenda se confiar em intercessão de Santa Teresinha para o discernimento do estado de vida. Só que eu nem me lembrava disso, né, no meu caminho. E aí, eu sei que aconteceu uma situação, né, no nosso namoro, um pouco complicada. E aí eu e o Breno conversando, chateados com a situação e tal, não sei o quê, tarará, e a gente, assim, se levantou uma ira e uma rebeldia muito grande no nosso coração com relação à situação que aconteceu. E eu sei que poucos dias depois dessa situação, a gente chateado com essa história, um rapaz lá de Caruaru, de uma comunidade nova, que eu acredito que em 2013, eu não me lembro mais a data, mas foi por aí,
um pouco antes, o missionário Shalom foi fazer um show promovido por essa comunidade, né, num evento promovido por essa comunidade lá em Caruaru, e ele estava na equipe de produção, estrutura e tudo, e aí ele nos acolheu, e aí a gente começou a conversar e tudo. No final do show, ele falou que sentia que devia interceder por mim, ser meu intercessor, né? Aí, só que a gente se fala assim esporadicamente. Até hoje a gente se fala, mas a gente se fala esporadicamente, né? Poucos dias depois do acontecido, ele me mandou uma mensagem. Débora, eu estava rezando por você e Deus me deu uma visualização. Gente, desculpa. Agora que eu lembrei, essa situação, eu e o Breno já estávamos namorando. Não foi no caminho de discernimento, agora que eu estou lembrando, mas eu vou contar mesmo assim. Débora, eu estava rezando por você e Deus me deu uma visualização que eu não entendi, mas eu vou partilhar contigo, quem sabe o Espírito Santo te dá o discernimento. Tá certo. Eu te via entrando numa estufa muito grande. E essa estufa tinha um mar de rosas, e rosas de todas as cores que você imaginar. De todas as cores que você imaginar. E você entrava nessa estufa e se perdia no meio dessas rosas. Ao ponto que chegou um momento que eu não te via mais, né, na visualização, era só as rosas, eu não te via mais. Só que eu não entendi. Só que eu tinha entendido. Ele falando, quando eu entrei na estufa de rosas, eu... Tá bom, amigo, já entendi. E com essa visualização eu entendi, né, a presença de Santa Teresinha, a intercessão dela, e a intercessão dela nos dando uma graça de obediência nesse nosso caminho, né, de namoro rumo ao matrimônio. Então, São João Paulo II marcou a minha vida, né, o meu discernimento do estado de vida, logo no seu começo ali, e um pouco depois a gente começou a namorar, e ele sempre me acompanhou, nos acompanhou, né, e nos acompanha até hoje. E Santa Teresinha pegou ali do meio para o fim, e está até hoje também. Né? Essas duas figuras foram muito importantes no nosso caminho de discernimento. Uma pergunta. Você, no meio do namoro, teve alguma dúvida sobre o seu estado de vida? Não mais. Porque esse sonho me norteou de uma maneira... E a presença e a intercessão de São João Paulo II me ajudou tanto, né? A ir percebendo a minha história de vida com outros olhos, a viver realmente um caminho de cura, de reconciliação, muito grandes, né? Que ao longo... Quando a gente começou a namorar, eu não tinha mais essas dúvidas se eu era celibatária ou se eu era chamada ao matrimônio, né? E era engraçado que o Breno ficava, olha, isso ele falou isso nos nossos primeiros meses de namoro, né? Você não inventa de daqui uns 2 anos você virar para mim e falar, olha, eu acho que eu não sou chamada ao matrimônio, não. Acho que eu sou celibatária. Você não inventa. Seja muito claro na tua cabeça. Mas eu nunca tive dúvidas, não, depois que a gente começou a namorar, porque aí o caminho esse caminho de cura e de autoconhecimento, de reconciliação, ele foi se estreitando mais, né? E aí eu fui percebendo de maneira clara, assim, a minha história de vida agora faz todo sentido, né? As coisas que eu vivi, o que a providência de Deus permitiu que acontecesse na minha vida, seja de situações, seja de conhecer pessoas, seja de lugares que eu fui, de formações que eu estive.